É verdade, ressuscitou. Cristo os há enviado. Verdade. Cristo é Arsga. Estranhos cacas, cansadas, ainda mal começou a festa. Cristo os há enviado. Cristo os há neste. Amados irmãs e irmãos em Cristo Nosso Senhor. É norma. Tu que és grande, afasta para eu ver. Tu também, Sérgio, eu não vejo o rosto dos filhos de Deus. Nós sois grandes. Isso. Tu sai daí, que vai para aquele lado. Difícil. Amados irmãos e irmãs, é norma. É norma, quer dizer, é hábito na igreja. É estipulado pela igreja que hoje, normalmente, lê-se uma homilia pascal, que é elaborada pelos demais da igreja, ou na diocese, por um bispo da diocese. Mas eu não gosto muito de escrever. Eu gosto mais de falar. Talvez por preguiça enraizada em mim. Bem, mas como nós sabemos, Nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu muito. No Evangelho, sabemos que Ele escreveu uma vez. De resto, o Senhor falou às pessoas, ao povo de Deus, todos os dias, ou praticamente todos os dias, menos aqueles em que o Senhor se retirou para o deserto e onde orou, longe de todos. Ele falou todos os dias com aquelas gentes, aqueles povos, aquelas milhares, ou às vezes dezenas de milhares, outras vezes umas centenas, de pessoas que pululavam em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Na maioria deles curiosos, alguns interessados, poucos, e muito menos, meia dúzia deles, que quase entendiam, sem bem entender, o que nosso Senhor Jesus Cristo realmente era. E entre esses que quase entendiam, sem entender na plenitude, estão os apóstolos. Eles não entendiam, eles não percebiam na plenitude realmente o que era ser o Filho de Deus. E que aquele homem, Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nascido no ventre de Maria e saído, depois de encarnar, do ventre de Maria. Homem, integralmente, corporeamente como nós. Eles não entendiam, na plenitude, como eu disse, que ele fosse, de facto, Filho de Deus. No Antigo Testamento, o nome de Deus não era sequer olhável. Para que entendais, não se podia olhar para o nome de Deus. E onde é que estava o nome de Deus escrito, colocado e posto? Na tiara, uma espécie de mitra, usada pelo sumo sacerdote, que uma vez por ano, esse homem, só o sumo sacerdote, não os demais, não os outros sacerdotes, ao entrar no templo, ele tinha escrito o nome de Yahvé, naquela, uma espécie de mitra anterior, uma pré-imagem da mitra que hoje os bispos usam. E tinha uns guizos, como nós temos no sacros. Quando o povo de Deus ouvia aqueles guizos tocar, sabiam que tinham que pôr a cabeça no chão, porque as portas reais do templo se abriam, o sumo sacerdote ia sair, cantando salmos, louvor a Deus, e eles não podiam olhar o nome de Deus, senão eram fulminados. Seriam mortos. Bem, vejam, isto eu só vos estou a contar isto para que saibam como era terrificante poder alguém entender que Deus estava ali em carne e osso, comigo, contigo, com aquele, com aquela, com os apóstolos, com os discípulos. Era difícil, era muito complicado. Bem, mas a verdade é que o Verbo encarna. O Filho unigênito, ou seja, o Filho único de Deus, encarna no ventre de Maria. E aquele ventre de Maria passa a transportar a vida para toda a criação de Deus. Tudo aquilo que é interrompido em Adão e Eva, essa comunhão com Deus, porque vivem um amor na horizontalidade daquilo que o amor não deveria permitir, e quando é mal vivido nos engana, e nós permitimos vivê-lo assim. Eva era para ter vivido com Adão e Adão com Eva um amor no qual estivesse o Criador enraizado no centro das suas vidas. Um amor vertical, que depois os encheria pela sua graça e da plenitude do Criador, e eles poderiam amar-se nesta terra em que o Senhor os criou, o Éden, e que era suposto eles habitarem por toda a eternidade, transfigurando-se cada vez mais, isto é, cada vez mais sendo semelhantes, iguais, idênticos, parecidos com Deus, o seu Criador. Mas Adão rejeita esse amor de Deus. Quer um amor independente. Ele quer ser autónomo. Bem, Deus criou, ele já respira, já tem um amor ao nível dele, que é Eva, e Eva a mesma coisa, com o amor que tem por Adão, e agora viram as costas a Deus. Não precisam mais de Deus. Pensam eles. Pensamos nós hoje também. Vivemos os nossos amores medíocres. Chamamos amor àquilo que não é qualificável por esta palavra, que se chama amor. Amor é outra coisa. Amor não é paixão. Amor não é inclinação. Amor não é gostar. Eu gosto do rato Mickey.
Sabem quem é o rato de Mickey? Eu gosto do Pateta. Eu gosto do Frajola. Mas eu não amo o Frajola. Eu gosto dos bonecos do Walt Disney, desde criança, ainda hoje. E talvez por mais anos. Mas gostar dos bonecos do Walt Disney é uma coisa. Amar é outra. Nós vivemos amores alimentados, queridos irmãos e irmãs, por uma coisa que se chama paixão. A paixão deveria vir depois do amor. O amor é exercitado pela nossa vontade. E estamos a dizer isto por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo de hoje. Nós, quando amamos, deveríamos decidir quem amar. E não nos damos o privilégio de reconhecermos em nós essa liberdade partilhada pelo Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo connosco. O que é que nós fazemos? Como os animais. Deixamos-nos levar pelas emoções, pelas hormonas que os corpos têm, que estão lá. É verdade. E então as pessoas apaixonam-se umas pelas outras nesta vida. E quando a paixão acontece, toda a liberdade do ser humano morre naquele dia, morre naquele momento. A pessoa é conduzida contra a vontade lúcida que teria. O que é que deveria acontecer? Cada um amar segundo a sua vontade, de acordo com a sua liberdade. Não há amor que não tenha pressupostamente a liberdade por trás e como matriz por baixo do chão onde ela assenta. O amor tem que ser livre, livremente dado, livremente doado, livremente desejado. Se o amor é aperreado, é acorrentado, é agrilhoado, não é amor. E a paixão não é libertadora. As paixões amarram-nos. As paixões amarram-nos, retiram-nos a lucidez, como se fosse uma droga que nos invade. Depois, como a droga, o efeito da droga também passa. O efeito das paixões também passa. E o que é que acontece na maioria das vezes? Não sobra nada, só um deserto. Às vezes sobra uma coisa que nós dizemos que é amor. Às vezes, de facto, sobra a vontade de querer amar, depois de muito haver sofrido. Então, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, Deus Salvador Jesus Cristo, não viveu de paixões. O Senhor não foi para a cruz apaixonado pela cruz. Cristo, nosso Deus Salvador, não subiu à cruz apaixonado pela cruz, tanto que Ele diz: Pai, Pai, se puderes, afasta de mim este cálice. Mas logo a seguir o Senhor diz: faça-se a tua, Pai, a tua vontade, não a minha. Vede, não há paixão, há lucidez. É na sua plena liberdade enquanto pessoa integralmente corpórea, fisicamente presente, homem, como nós somos, e mulheres, como nós somos na sua corporeidade. O Senhor tem os mesmos órgãos que nós. O Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, é igual a nós em tudo. E como eu vos digo, Ele vai livremente, lucidamente para a cruz. Cruz que não era a dele, que era a nossa cruz. E o Senhor vai para a cruz para quê? Porque amava muito a cruz. Porque era fácil subir o Calvário. O Calvário também nem deveria ser das coisas mais difíceis. O problema era o que estava lá em cima. E no topo do Calvário havia uma cruz. E ser pregado na cruz era complicado, era difícil para qualquer ser humano. Mas Cristo, quando sobe o Calvário, amados irmãos e irmãs, desde quinta-feira, sexta-feira, estas santas, 2 dias anteriores que vivemos, o Senhor não vai para a cruz a passeio. Isto é, o que é que eu digo a passeio? O que é que eu quero dizer com isto? Com saúde. O Senhor já vai com 30% das suas carnes dilaceradamente jogadas no chão, trituradas por aquele chicotear ininterrupto da soldadesca que, amando os oficiais romanos, das tropas romanas, chicoteiam Cristo até ficar osso descarnado. Não é pele amolgada, é carne destruída, esfarrapada, jogada fora, invisivelmente irreconhecível. Ou visivelmente irreconhecível. O Senhor vai para lá, já vai subir a cruz com dor no seu corpo que nós não suportaríamos, nem sequer anestesiados. Vede a força do amor, deste amor que nos ama, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É este Cristo que hoje ressuscita. E de onde é que Cristo ressuscita? Da morte. O Senhor sobe à cruz e Ele salta, mergulha para dentro da morte. E de dentro da morte, Ele esventra. É viscera, isto é, retira as vísceras da morte. Ele mata a morte por dentro, jogando-se dentro dela. Era importante, queridos irmãos e irmãs, que pudéssemos quem? A criação de Deus, o homem e a mulher,
regressarem para junto de Deus, regressarem à comunhão com Deus. Mas isso não era possível, porque, como eu comecei inicialmente por dizer, Adão rejeita esse amor. Amor que fez com que ele respirasse. Bem, e quando Adão e Eva se afastam do amor de Deus, vem como consequências o quê? A morte, que não existia. Adão não conhecia a morte no paraíso. Vem a fome. Adão não sabia o que era fome. Vem a nudez e vem o frio, vem a dor. Adão não sabia o que era a dor, nem o que era ter frio. O paraíso era dócil. As leis de toda a criação do cosmos, criadas por Deus, eram dóceis. Eram síncronas com a vida de Adão. Bem, tudo isto acontece em a morte, depois de Adão ser expulso do paraíso. Está cá para ficar. E o demónio, o Lúcifer, o diabo e todos os seus apaniguados, os seus seguidores, acham que sim. Acham que finalmente têm poder sobre o mundo criado por Deus. E se não fosse o verbo encarnar no seio de Maria, teriam sim. Porque não havia homem que vencesse a morte. Então era necessário que uma outra voz se erguesse, como eu já disse, algumas noutras paróquias nossas, que uma outra voz nova adâmica, isto é, um outro Adão, uma outra Eva, abrissem a boca e dissessem o contrário do que aquele primeiro casal disse. Que dissessem: Senhor, nós queremos amar-te, nós amamos um ao outro, mas queremos os dois amar-te e viver à semelhança do teu amor. Ensina-nos como é que se é igual a ti. Era necessário que um outro ser humano dissesse isto. Mas mesmo assim não era bastante, porque a morte estava presente. Então era necessário que alguém, amados irmãos e irmãs, fosse simultaneamente como nós, fosse a voz, a boca da criação a dizer que, enquanto boca da criação, quer voltar para o Senhor, mas também que fosse da natureza divina para poder vencer a morte. E esse Senhor, nosso Deus, é nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor tem vontade humana e tem vontade divina. Ele tem natureza humana e ele tem natureza divina. Mas ele não tem pessoa humana. Cristo só tem pessoa divina. Por isso ele é Deus. E por isso ele abre a boca em nome de todos nós, de todas as eras, em nome também do primeiro casal adâmico, em nome de todos aqueles que ainda não nasceram e vão nascer, de todos aqueles que viveram no seu tempo e das eras anteriores. E ele abre a boca em nome de toda a criação, porque ele faz o que ninguém fez. Ele amou da forma perfeita. E como é que nós sabemos isso? Porque ele deu a vida. Sendo inocente, por todos os culpados, de todas as eras, de todos os séculos, passados, presentes e vindouros. E sendo Deus, como eu disse, desventurou, matou a morte e acabou o reino de Lúcifer neste mundo. É por um tempo a prazo. Mas hoje nós ainda vamos visitar, beijar os futuros caixões que serão colocados lá bem fundo, ou lá bem em cima, à flor da pele da terra, com os nossos corpos dentro. Mas nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou hoje. Se tivermos o quê, amados irmãos e irmãs? Fidalguia de alma. O que é que eu chamo fidalguia de alma? Há uma coisa que o nosso querido metropolita Gabriel, sabem quem é? Os mais antigos, o primeiro metropolita desta igreja. E hoje invoco o nome dele, particularmente no dia de Páscoa, porque vão fazer 26 anos, já passaram 25, que ele partiu. E será que nós nos lembramos do metropolita Gabriel? Aqueles que o conheceram. Nós não somos filhos de pai incógnito. Temos mãe, que é a igreja, e o pai que nos gerou há 55 anos atrás, para esta santa, geograficamente localizada Igreja de Cristo Ortodoxa de Portugal. Então lembremos-nos dele, mas não como eu disse há pouco, como eu me lembro do rato Mickey. Entendem? Eu dou-vos estas imagens cabrosas, não estou a brincar, estou a falar a sério. Lembrar do metropolita Gabriel, muitos se lembrarão. Até tem uma fotografia dele no carro, pendurado no candeeiro, outra lá na cozinha, agarrada com uma no frigorífico. Mas isso não é lembrar o metropolita Gabriel. Lembrá-lo é atualizá-lo como aquele que nos amou. Aquele que entregou a sua vida antes de tempo por esta igreja. Eu gostava de fazer uma analogia, isto é uma comparação entre o suíto de Gabriel e o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, salvaguardadas todas as distâncias, porque o metropolita é só homem, não é Deus. Esvaziou-se Deus, esvaziou-se da sua majestade, da sua glória divinas, para poder assumir a pobreza, a miséria esfarrapada da nossa natureza humana. E o metropolita Gabriel, sendo apenas homem, não Deus, ele também se esvaziou. Ele também se desnudou. Ele também se despiu. Ele também abandonou. Ele também abdicou da ilustre casa a que pertencia neste mundo. Não esqueceu de onde vinha. Não esqueceu que era um homem conhecedor, ao nível da erudição, que era um eminente e raro liturgo
e não menos eminente liturgista, que era um teólogo de profunda inspiração, assistido pelo Espírito Santo. Era um homem vulcanicamente amor posto em movimento, que alimentava ou trucidava. Vinha com doçura e com brasa. Dependia de quem o recebia, da forma como se postava diante dele. E este homem também se esvaziou da grandeza que o mundo lhe deu quando ele nasceu. E veio viver veio viver pelo meio de pedintes. Éramos todos nós. Veio a adotar como filhos, numa coisa mais forte que o sangue, que é o amor. Adotou como filhos os maus cheirosos desta vida. Havia filhos que cheiravam mal, como diz ontem na cantada, assim não se lavavam. Lavavam-se poucas vezes e lavavam-se mal. E cheiravam mal. Eram analfabetos. Não sabiam construir uma frase do princípio ao fim, dando erro ortográfico do princípio ao fim e semanticamente mal constituída e mal construída. E um metropolita que falava divinamente a língua de Camões, de Gil Vicente, de todos os grandes poetas portugueses e poetisas, um homem ilustre, não ficava agoniado, nem ficava assim asquerosamente olhando, que é esta população. Não, eram os filhos que Deus lhe deu e as filhas. E ele amava este povo, na pobreza que ele tinha, na miséria que ele vivia, mas na virtude vocacional que lhe tinha sido dado por Deus. Ou seja, todos eram miseravelmente pobres em tudo, de bens e de intelecto e de fidalguia de alma que não tinham. Porquê que não tinham fidalguia de alma? Porque ainda não eram santos. Eu não esqueci o que eu disse. É importante termos fidalguia de alma. E o metropolita Gabriel tinha fidalguia neste mundo. Porque a fidalguia, quando os reis a concediam, amados irmãos e irmãs, não era concedida, porque a fidalguia não se dá, não se concede. A fidalguia reconhece-se. É algo que nós temos. Também a fidalguia de alma, Deus não nos a dá. Deus reconhece que a temos. O que é a fidalguia de alma? A santidade. Mãe de Deus. É fidalga de alma. É membro da casa real e sacerdotal do Deus triúnico. Casa real e sacerdotal à qual todos nós pertenceremos se tivermos fidalguia de alma como ela teve. Ou seja, a santidade que ela teve na comemoração máxima do empenhamento absoluto. Quem é santo é igual a Deus. E ao sermos iguais a Deus, nós somos fidalgos. Não importa o tamanho com que nascemos ou que atingimos quando crescemos, não importa a nossa ancestralidade, isto é, o berço, se temos berço, se não temos berço, se nascemos numa canastra no meio do chão ou em cima de um tijolo, desde que não nos confundamos com o tijolo ao longo da vida. Porque ao longo da vida temos o Espírito Santo que se chama, já ouviram falar, tradição da Igreja. É a tradição da Igreja que nos põe este nosso Cristo e nós hoje todos aqui a celebrar a Sagrada Liturgia. Não fosse a tradição da Igreja e hoje não diríamos Cristo ressuscitou. Cristo está enviado. Cristo faz crescer. Não for a tradição da Igreja e hoje não estaríamos aqui. E o que é a tradição da Igreja? É o próprio Espírito Santo que desce no dia de Pentecostes sobre os apóstolos e sobre a Mãe de Deus e depois não abandona mais a Igreja. É o Espírito Santo que vivifica todos os atos de Cristo, que nos traz esta vocação interior iluminada para que saibamos que a temos. O que é a vocação interior? É um chamamento que Deus nos faz, lembrando-nos que somos filhos dele, que temos Pai, que é Deus, e Mãe, que é a Igreja. Por isso eu vos falei do metropolita Gabriel há pouco. Por isso eu vos falei de Cristo. Por isso eu vos falo da Mãe de Deus. Por isso vos falo de todos nós. Não aceiteis, amados irmãos e irmãs, uma medida menor, mais pequena do que a medida que vos deram. E quem nos deu a medida que nos foi dada foi o nosso Criador. E essa medida diz-nos que a minha vocação é ser herdeiro do meu Pai que me criou. O Deus triúnico. Essa é a medida que nós temos para aceitar e para assumir, se quisermos ser como Cristo. E então, se quisermos ser como o Mestre, esta ressurreição é para nós hoje também. Porque o Senhor venceu a morte por nós e por todas as épocas e idades. Mas não basta eu dizer, Senhor, eu amo. Isso não chega para nada, não vou para o reino dos céus. É preciso eu amar como Cristo amou. Perdoar como Cristo perdoou. Não deixar que se instale no meu coração ódios, raivas, pequeninas, grandes, médias, vingança, rancores, ódios. Tudo isso é lixo, é toxicidade, é poluição que invade, que estraga o meu coração e depois não há coração para Cristo nele habitar. E nós precisamos desta alfaia preciosa que Cristo nos deu, que o Pai nos deu, que o Espírito Santo vivifica em nós, que é o coração, para podermos albergar Deus em nós. Para podermos olhar através dos nossos olhos, os nossos irmãos, é certo, mas que os nossos olhos tenham neles não óculos,
mas os olhos do próprio Cristo. Para que quando olharmos, abrirmos os nossos olhos e olharmos os irmãos e irmãs, nós olhá-los como se Cristo tivesse posto os seus olhos nos nossos e fossem as nossas lentes, as lentes que nos faltam. Nós, quando somos míopes, usamos lentes, temos astigmatismo e outras coisas assim acabadas em míopes, e pomos lentes isto e aquilo, mas não pomos lentes na alma. Lentes no corpo, mas lentes no coração, lentes da alma nós não pomos. Então o Senhor nosso Deus é a lente que nós temos preguiça em colocar. Ele fez tudo o que nós não conseguíamos fazer, o que nós não quereríamos fazer, o que nós nunca, talvez, pensássemos em sequer desejarmos fazer. Agora só falta querermos ser como Ele. Como Cristo Nosso Senhor, Filho de Deus. E amar como Ele amou. É tão simples quanto isto. Não temos mais, não é intrincado, não é complicado. Amar como Deus amou. E então podemos hoje viver esta Páscoa da Ressurreição, hoje, e daqui levarmos força para o ano inteiro. Para o próximo, a semana que vem, para os meses que chegam, até o fim das nossas vidas. Que o Senhor vos proteja, abençoe e guarde. Das doenças que pululam nesse mundo, que andam por aí e que matam as coisas que os médicos não podem curar. Não porque eles sejam maus médicos, são esforçados, são muito competentes e são ilustres do ponto de vista daquilo que eles fazem. Mas a doença é mais forte. E às vezes é tão forte, só mesmo Deus, que matou a morte, Nosso Senhor Jesus Cristo, pode matar a doença. Então aquele que venceu a morte, peçamos também que vença as doenças daqueles que nós amamos e daqueles que, sendo invisíveis, cujos rostos conhecemos, nunca vimos, nem vamos ver, mas que têm nome diante de Deus, por esses também peçamos, porque não sabemos onde, não sabemos quem, quantos, mas milhões estão doentes neste planeta Terra. Peçamos hoje no dia da ressurreição, em que Cristo vence a morte por nós e nos devolve a vida que Adão havia rejeitado. Peçamos que se cure também todos aqueles e aquelas que estão doentes. Cristo ressuscitou.